Bem-vindos ao nosso canal Com Todo Respeito! Sua dose de opinião, humor e críticas ao mundo. Hoje nós iremos falar sobre a adultização, esse assunto que tá rolando aí nas redes, aí já tem algumas semanas, somente aquele vídeo do Felca, né? Então a gente vai comentar sobre isso hoje. Então, esse tema é bem polêmico, mas uma das coisas que me deixou... Provavelmente todos vocês já assistiram esse vídeo, ou pelo menos escutaram falar alguma coisa a respeito. Uma das coisas que me deixou mais surpresa com relação ao vídeo foi a reação das pessoas de estarem surpresas ao tema e como se fosse a primeira vez que elas escutassem ou enxergassem esse tipo de situação, que na realidade eu já tenho visto nos últimos bons anos, infelizmente. Não é um tema novo, eu até ia falar sobre isso, não é um tema novo. Não. Esse tema já existe, já está por aí nas redes já há muito tempo, só que virou parece muito pertinente, né, ter se viralizado agora. Sim. Viralizou agora, mas por quê? Por que foi viralizar só agora? Então é muito engraçado mesmo, algumas pessoas parece que nunca tinham ouvido falar sobre isso. Sim. E ficaram surpresas. E outras pessoas que tentaram abordar o tema foram muitas vezes canceladas também. Antes, né? Anteriormente. E tem até pessoas que não foram canceladas, que já postaram vídeos falando sobre expulsão de crianças em rede social, há muitos anos atrás, que os vídeos viralizam, as pessoas comentam, e parece que depois de um tempo surge outra coisa e todo mundo esquece. Só que é um tema que não dá pra se esquecer, porque tem uma série de crianças que estão em situação de risco, né? Não faz sentido esquecer. É verdade. Principalmente o resultado, né, dessa viralização toda, né, o Ítalo e o namorado foram presos, né, você conseguiu ver realmente, né, a justiça, né, agindo aí para algumas pessoas que podem ser realmente culpadas, né, eles são suspeitos, né, desse tipo de crime, né. E eu acredito que em vários casos, talvez, não falando especificamente desse, a justiça esteja colocando uma venda nos olhos para não tratar a situação com a seriedade que deveria ser tratada por conta de talvez, isso é uma especulação, talvez por trás essas pessoas continuarem fazendo coisas erradas, não falando do Ítalo especificamente, mas falando de outras pessoas que são criminosas, elas têm a liberdade de continuar fazendo esse crime porque existem pessoas de calibre bem alto que talvez estejam envolvidas nessa situação. Né? Infelizmente, a gente já ouviu algumas histórias e a gente sabe que isso existe. Um dos pontos então que a gente vai falar de hoje é essa responsabilidade dos pais. Né? Os pais, eles estão, querendo ou não, negligenciando e terceirizando a educação dos filhos, né? E aí, muitas das vezes, eles vão deixar mesmo os filhos poder ter acesso livre à internet, acesso livre às redes sociais, e isso impacta totalmente na educação e no crescimento mesmo dos filhos. Sim. Ao longo dos anos, né? Eu acredito que é claro que o governo, que a sociedade tem que fazer o que pode fazer para ajudar a, né, minimizar, conscientizar, né? Mas no final das contas a responsabilidade é totalmente do pai, porque quem ama aquela criança é o pai, então quem tem que proteger aquela criança contra tudo isso são os pais. E infelizmente os pais simplesmente não tô falando até de ser contra da televisão, deixar a criança assistir ou usar, talvez, quando for mais velho, o telefone, mas tem que ter um controle. A criança não sabe o que ele tá fazendo, a criança não entende aquilo. E às vezes com controle, bloqueando todas as outras coisas para não vir, às vezes vem um anúncio que tá ali, a criança clica sem saber o que é, pode levar a criança a uma situação de risco. Então, assim, eu não consigo entender como que os pais, às vezes, fecham os olhos com relação a isso. Às vezes eu acho que é mais uma situação de que a criança está causando um desconforto, que é normal, a criança vai causar porque ela está crescendo, precisa ser educada 100% do tempo, mas para o pai ficar, tipo, tranquilo, me deixa ter um pouquinho de paz aqui. Ela abre essa porta e aí dá uma brecha que pode acontecer uma coisa muito trágica, né? Você pode até, igual você falou, né? Você pode até deixar os seus filhos, né, dependendo da idade, ter acesso, porque tem idade muito novinho que não precisa ter. Mas você precisa, como pai ou mãe, precisa corrigir e limitar os seus filhos, né? Em alguns conteúdos, alguns assuntos, vocês precisam educar, né? Os pais precisam educar os filhos, né? E corrigi-los. A gente não pode terceirizar, achar que o governo vai fazer tudo para você, não. Você não pode achar que, querendo ou não, esse assunto tá muito falado aí agora, hoje em dia, né? Dos governos ser responsáveis do controle das redes. Não necessariamente. O governo, ele não precisa ser responsável pelo controle das redes, né? Claro que tem alguns assuntos, alguns conteúdos que não podem se propagar mesmo nas redes, né? Que não são assuntos bons, não só para as crianças, até para nós adultos. Sim. Não são assuntos bons. Mas, e esse controle das redes virar uma censura, né? Então, o governo,
ele não pode usar essa questão do controle das redes para censurar todo mundo e tudo que eles querem, porque querendo ou não, se eles começarem a controlar as redes, eu acredito que chega um ponto que eles vão realmente controlar a favor daquilo que eles querem, com certeza, que é o bias, né? Aquilo que eles estão protegendo, ou algum ideal que eles querem chegar, que na verdade não deveria, né? Porque aí vai deixar realmente de ter o livre speech, né? Vai deixar de ter a liberdade de expressão. Então a gente precisa tomar cuidado, né? Que esse assunto bombou e agora eles estão usando isso, o governo hoje em dia, né? O Brasil está usando isso a favor de uma censura que não pode acontecer. Sim. Temos que prezar pela liberdade de expressão, né, do nosso país. E nesse tema, no final das contas, pensando nessa situação de o governo vai controlar, o que a gente deixa não deixa, de novo, eu acho que o ponto mais importante aqui é que os pais estejam em controle da educação e daquilo que eles apresentam aos próprios filhos. Porque se a gente deixa na responsabilidade de outra pessoa, outro adulto, mesmo que seja uma pessoa boa e de confiança, talvez ela acredite que dar o telefone para a criança, deixar a criança sozinha no quarto, seja ok. Então a gente está terceirizando de novo e esperando o resultado positivo daquilo. Então se a gente não pega as rédeas da situação como pais e toma o controle daquilo, depois pode ser que no futuro coisas trágicas aconteçam e a gente chore. Então, assim, na minha opinião como mãe, eu acho que é melhor prevenir do que remediar. Então, tudo que eu puder ter o controle, é claro que eu não vou ter o controle de tudo, infelizmente, ou felizmente, mas tudo que eu puder ter o controle para impedir que algo ruim aconteça com meu filho, que ele seja exposto a situações de risco, eu quero fazer, pelo bem dele, obviamente. É verdade. E a gente consegue ver que hoje em dia está tendo muitos crimes, né, nas redes mesmo, principalmente a gente vê em alguns, tipo, eles falam dark web, né? Mas que hoje em dia não tá tão dark, né? Mas as crianças estão usando como videogames, né? E tal, e que, querendo ou não, são plataformas que fazem crianças e adolescentes induzir outras crianças e adolescentes, que às vezes é criança e adolescente, né? Induzir outras crianças e adolescentes a, querendo ou não, cometer um crime ou até mesmo um mal contra elas mesmas. Sim. E que, querendo ou não, abre portas, né? Esse tipo de plataforma abre portas para crimes de outros, de adultos, né? Então aí vem o adulto entrando no mundo de criança, só que o mundo de criança já está infectado com coisas ruins, né? Sim. Que estão já fora da normalidade. Engraçado pensar, porque às vezes talvez a gente pensaria deixar minha criança exposta a coisas de adulto, às vezes no meio das crianças, outras crianças que foram contaminadas ou para um ambiente que não era tão saudável, começam a trazer essas coisas, então a gente tem que estar com os olhos abertos para outros adultos e com outras crianças também, nesses ambientes teoricamente que são de coisas infantis. Uma coisa que é polêmica, que tem a ver com o tema, mas eu acho que uma coisa que muitos pais não falam é, por exemplo, deixar as crianças quando vai jantar ou alguma coisa, tem o Espaço Kids, né? Muita gente deixa os filhos lá no Espaço Kids. Eu, como mãe, eu nunca deixaria meu filho no Espaço Kids, porque eu não conheço a pessoa que tá cuidando das crianças ali. É a primeira vez que eu tô vendo. Então eu deixo minha criança brincar, sendo olhada por outro adulto enquanto eu tô tendo uma refeição tranquila. Mas, na minha cabeça, pode ser que aquele adulto seja maravilhoso, ou pode ser que não. Então a gente tem que estar sempre alerta. Não dá pra sentar e fazer uma refeição inteira e depois de 2 horas você ir ali, só peguei meu filho e vou embora. Então, eu acho assim, tem que conhecer, entender quem é a pessoa que tá lá, pra depois você ter uma confiança e realmente se sentir confortável. Porque são nessas situações que a gente não pensa. E o crime, às vezes, acontece com membros de família, com tio, com avós, com primos, que talvez são de uma idade próxima. Então, o olho tem que estar aberto. Todo o tempo, né? Você viu lá, essa semana mesmo aconteceu o caso da professora, né, que bateu na criança. Nossa. Uma criancinha, que parece que ele tá até, acho que teve os dentes dele de leite quebrou. Que horror. Tá meio que tá até não conseguindo dormir, né? Ele foi meio que traumatizado, mas todos os outros coleguinhas viram. E querendo ou não, aqueles outros coleguinhas todos ali também sofreram esse abuso ali da professora, que teoricamente era para ser alguém que estudou, né, para cuidar de crianças. Nossa. E pensa, então como você falou, você vai colocar num espaço que você não conhece as pessoas e o seu filho vai colocar ali. E realmente ela pode sofrer algum abuso que você não sabe. Sim. Então tem que realmente confiar e conhecer e ainda assim ter um pé atrás. Ter um pé atrás. Todo o tempo. Como pai e mãe, eu acho que você tem que ficar vigilante todo o tempo. Não dá pra descansar. Não dá pra terceirizar. Não dá pra terceirizar. Não dá. Agora a gente chega nessa questão de adultização novamente, né? O problema cultural. Né? Que, querendo ou não, eu vejo que o Brasil ele já sofre com essa adultização há muitos anos. Né? Desde quando a gente era criança, por exemplo. Quando eu era criança, eu lembro de ver outras, eu estar em alguma festa, dançar na boquinha da garrafa, e todo mundo ficava lá dançando. Todo mundo feliz. As crianças não entendem. Não entendem o que tá falando, os adultos entendem, então seria papel dos adultos não permitirem que os filhos estivessem no ambiente que tá cantando uma música que fala sobre, né,
atos sexuais que são de adultos, ou que falam de drogas, de coisas mais pesadas, e a criança está escutando aquilo, ela não está entendendo conscientemente, porque ela talvez não saiba o que aquilo significa, mas no inconsciente dela, ao ver os adultos talvez dançando ou fazendo de uma forma mais sensual, elas acabam pegando isso para elas também, e imitam, né? Toda criança, é uma porta, né? Ela vai estar imitando ali os adultos. E vai ser inconsciente. Sim. Inconsciente. Claro, a gente dançou isso na nossa época, quando a gente tinha uns 8 anos, né? Por aí. Por aí. E aquilo ali pra gente era normal. Pra mim era normal como criança. Sim, a gente não tinha maldade. Não tinha maldade. A gente olha pra trás e fala, nossa, como que isso aconteceu? E o problema é isso, a gente não tem maldade, mas talvez os nossos pais achavam aquilo normal, mas talvez um adulto aleatório que estivesse naquele ambiente poderia estar olhando com maus olhos. Visão. Então a gente tem que pensar também nos terceiros, né? Porque talvez para a família tá ali um ambiente saudável. Mas eles gostam daquele tipo de música, mas e quem tá de fora olhando aquela situação? É muito os olhares de fora, né? Muito realmente. A gente nunca sabe o que passa na mente das pessoas, né? Então é um problema mesmo cultural, né? Principalmente as músicas, né? Que chega, né? Querendo ou não, a letra da música é muito importante, né? Sim. E alguns ritmos musicais têm umas letras mais degradantes, Sim. socialmente falando, né? Querendo ou não, é o funk, é o rap, rock. Quase todos os estilos musicais têm realmente uma letra ou algum cantor que faz apologia a alguns tipos de coisa que a gente tem que tomar cuidado ao colocar ao nosso meio, né? Na nossa fé, nas nossas festas, nos nossos envolvimentos, né, familiar. E lembrando que tudo que a gente fala aqui, porque nós somos cristãos, a gente está baseado na nossa visão cristã. Então é exatamente por isso que a gente tem essa visão de que talvez você que não concorde com isso, ache que seja algo normal, porém a gente já enxerga como que esse tipo de ambiente, ou esse tipo de situação de música pode trazer malefícios para os nossos filhos, ou malefícios para nós mesmos em algumas situações. Para nós mesmos, para o ambiente que a gente está ali, né? Não só para os nossos filhos. E aí, voltando também para a questão cultural, né? Você vê que começou há muito tempo isso, é uma normalização. Igual você falou, nossos pais podem não ter achado, né, a música da Boquinha da Garrafa estranha naquela época, porque eles já meio que poderiam estar mais normalizados ali, né? A mente deles já não estava tão ligada. Porque já era comum naquela época acontecer esse tipo de coisa. Igual o carnaval, as mulheres todas lá, né? Querendo ou não, pelada, com pouca roupa, com pintura na... Beleza, passando na TV. A Beleza, que era todo domingo. Entendeu? Então, são crianças aprendendo realmente a sensualizar desde cedo. Desde quando a gente era criança. Então, olha só quantos anos já se passaram, né? A gente já tá... passaram muitos anos. E isso já tá acontecendo já há muito tempo no Brasil. Não é de agora. Não é novo, gente. Não é novo. E as roupas também, hoje em dia, você vai comprar roupa para menina, por exemplo, porque principalmente mulher é muito foco desse tipo de crime, né? Na maioria dos casos, acontece muito com meninos também, é pouco falado, mas as roupas das meninas de 2 anos, eu vou colocar minha filha de cropped de uma saia curta? Pra que eu vou colocar ela com uma roupa que, teoricamente, uma mulher adulta usaria para atrair olhares masculinos, que tá expondo o corpo daquela criança? Então, assim, eles trazem isso para ficar tipo uma cópia do que um adulto usaria e coloca a criança numa situação de risco, porque tem gente que vai enxergar aquilo como algo sensual, obviamente a gente não, mas é triste parar pra pensar nisso. E é difícil encontrar até o que comprar pro seu filho, dependendo das coisas que você crê, né? Dependendo da sua base. É verdade. Às vezes a pessoa, na inocência, né, o pai, a mãe, realmente quer, não, quero que ele fique confortável, tá calor e tal. Aí você coloca aquele tipo de roupa, ou faz algum vídeo expondo um pouco mais, né, do seu filho, né, um pouco mais do corpo do seu filho, e aí começa a ver aqueles tipos de comentários lá que o próprio Felca falou, né, na inocência, sem entender, porque você queria que seu filho estivesse realmente confortável ali por causa do calor. Mas realmente, isso abre os olhos para as pessoas, né, que não estão prestando atenção, que é importante tomar esse cuidado. Você, como pai ou mãe, tem que proteger os seus filhos, né? Às vezes a mãe coloca vídeo, uma coisa muito comum da criança na introdução alimentar, porque é um momento tão legal, aí as pessoas vão, porque a criança come de um jeito meio bagunçado e tal, as pessoas olham para aquilo, alguns doentes mentais mesmo, vai olhar para aquilo com uma visão sexualizada e é muito complicado. Então, tem uma frase que fala: o preço da liberdade é a eterna vigilância, e eu acredito que para a gente realmente ser livre, se sentir livre para poder, né, dar o melhor para os nossos filhos, a gente tem que estar vigiando. E às vezes, nosso filho pode ser bonitinho, seria legal postar para a família ver, mas qual o preço que a gente vai pagar para a gente estar expondo aquela criança naquela determinada situação da internet? Então, será que vale a pena? Então, vale para os pais refletirem isso também. É aqui volta aquela questão, né? É o dinheiro, que querendo ou não, você tá querendo expor seu filho para você ganhar views, likes e dinheiro. Você querendo ou não, o fundo disso tudo é dinheiro. Então, e o likes, né? O likes e o dinheiro. Então, vale a pena você expor seu filho para poder ganhar um like e um dinheiro? Não acredito que vale, não. A gente realmente tem que proteger os nossos filhos
né, desse tipo de abuso, né? Esse tipo de abuso. Porque às vezes a pessoa coloca por sentir aquela sensação, a dopamina de ter a curtida de alguém tá falando que seu filho é bonitinho. Ótimo, realmente, todo pai fica orgulhoso. Mas aquela pessoa tá achando seu filho bonitinho e o outro que é pervertido e tá olhando com outros olhos. Qual que é é uma linha muito tênue, é muito difícil, porque ao mesmo tempo que a gente quer compartilhar as nossas vitórias na internet e tudo, expor aquilo que é legal, a gente sabe que tem o outro lado, então vale a gente escolher de que lado que a gente quer ficar, ou se a gente quer fazer uma coisa mesclada, a gente tem que ter muita sabedoria para entender o momento de postar alguma coisa e o momento de não dividir. É verdade. Principalmente que a gente tá longe, né? A gente quer dividir, né? Nós somos imigrantes, estamos em outro país, né? E muitos quilômetros de distância do Brasil, a gente quer dividir a nossa vida com nossos familiares, nossos amigos no Brasil, mas tem alguns momentos que a gente fala, não, será que eu vou me expor assim? Será que... Não, acho que ninguém precisa saber disso agora, não. Sim. Entendeu? Acaba que a gente tenta se preservar como adulto. Então, imagina, né, com nossos filhos, né? A criança, ela não tem o poder da escolha, então a gente tem que fazer a escolha por eles, e por isso a gente tem que ter uma consciência maior. Eu só queria voltar, então, antes de a gente chegar ao fim, sobre a questão, né, de como que a gente precisa tomar cuidado até com as próprias crianças, com as influências que as crianças elas têm que ter, né? A criança na escola, ela perde a inocência muito cedo, né, através da influência de amiguinhos. É igual você chegou até a comentar rapidinho, né, que como que a gente também tem que tomar cuidado dos amiguinhos dos amiguinhos influenciar a cabeça dos seus filhos, né? Sim. Porque eu mesmo, quando era criança, adolescente, eu tive alguns momentos que algum amiguinho ou amiguinha trouxe uma informação de fora que ele aprendeu cedo demais, né? Perdeu a inocência muito cedo e veio me falar uma coisa e eu fiquei chocada. Fiquei chocada. E aí, pra mim, foi uma perda de inocência minha por causa de um coleguinha. E não foi porque meu pai e minha mãe me ensinou, né? Então isso é muito triste, né? E engraçado que você tá falando desse tema, eu não sei se você viu o podcast do Jesus Cop com o filho da Ana Paula Valadão. Eu cheguei a ver só uns pedaços, não assisti. Sim, que ele comenta exatamente isso, que dentro da casa dele ele tinha um ambiente maravilhoso, ele era acolhido, ele era amado, cristão, aquela base forte. Ele falou que ele não tem nada para falar dos pais dele, que os pais dele são maravilhosos, sempre deram um exemplo, porém na escola ele foi influenciado negativamente, chegou a fumar e ficar com várias meninas, algo do tipo. Então a gente vê que mesmo com o esforço, que eu acredito pelo tanto que ele elogiou os pais colocaram um esforço tremendo, mesmo assim ele ainda foi influenciado por outros amiguinhos que não seguiam aquela mesma base. Então a gente tem que... É claro que não tem como controlar, né? Como 100%. Que eu vou descobrir que o amiguinho... Mas a gente tem que estar 100% atento para poder proteger o nosso filho e ensinar ele também a se proteger. As coisas corretas. Porque talvez ele vai realmente passar por aquilo ali. Sim. Ele vai se impactar. Alguém vai chegar, um amiguinho vai influenciá-lo às vezes ali naquele primeiro momento. Só que ele vai, se ele realmente for ensinado, educado corretamente pelos pais, ele vai falar, não, calma aí, isso aqui não foi feito pra mim. Exato. Não é o que meu pai e minha mãe me ensinou. Que foi o que aconteceu com ele, no caso. Depois ele acordou pra situação e falou, não dá pra eu viver essa vida dupla. Ele já era adolescente, né? Não dá pra viver essa vida dupla em casa, eu sou cristão, e quando eu tô na escola, eu sou vivo... qualquer um. Então é um ponto a se prestar atenção na escola, que às vezes os pais mandam o filho pra escola e pensam, meu filho tá ótimo na escola. Não investiga mais a situação, não faz perguntas certas pra criança pra entender o que tá acontecendo ali. Os olhos têm que estar abertos 100% do tempo. É muito sério. É isso aí. Muito obrigada por nos assistir e nos vemos no próximo vídeo. Beijo, obrigada, tchau.